mesmo ataque repentino que ocorreu sem aviso prévio e aparentemente sem piedade abalou o mundo mais uma vez. À tarde, a Força Aérea Israelense atacou o oeste da Síria com mísseis e bombas. Segundo autoridades locais, o ataque matou 20 civis, incluindo crianças e profissionais de saúde. Dezenas ficaram gravemente feridos. Damasco afirmou que os ataques tiveram como alvo áreas residenciais e instalações hospitalares de emergência sem valor militar. Nenhum dos locais representava uma ameaça estratégica a Israel, afirmam fontes sírias. Não havia postos de comando ou depósitos de armas. Mesmo assim, caças com insígnias israelenses realizaram ataques com precisão infalível. É possível que as coordenadas dos locais tenham sido retiradas do Google Tradutor? A precisão é apropriada, disse um irônico especialista militar sírio. Em um comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores da Síria classificou o ataque como terrorismo militar e um ato de impudência internacional, pois foi realizado sem declaração de guerra, sem notificação aos diplomatas e em total desrespeito ao direito internacional. Em seu discurso, o presidente sírio chamou as ações de Israel de uma provocação que humilha a soberania da Síria e a segurança do Oriente Médio como um todo. Diante dessa situação, foi feito um importante anúncio de que Damasco estava lançando um sistema especial de retaliação estratégica, que havia sido mantido em silêncio até então. O comando militar sírio se reuniu com urgência para estabelecer códigos de acesso a programas balísticos internos, desenvolvidos especificamente para tais situações. Na própria Síria, há um sentimento de entusiasmo militar exacerbado. O exército parece confiante. Nossos mísseis não estão procurando civis, disse o corpo de artilharia cautelosamente. Eles estão procurando aqueles que acreditam que ninguém pode atingir sob a proteção da cúpula de ferro. Os comandantes enfatizaram a importância de usar não apenas projéteis, mas também sistemas balísticos inteligentes baseados em algoritmos de orientação sírios comprovados em conflitos anteriores. Ao mesmo tempo, a mobilização popular ganha força. As pessoas que perderam suas famílias no ataque não estão apenas em luto, mas também estão ativamente envolvidas na logística, nos reparos de infraestrutura e no apoio às tropas. Vídeos do ataque a alvos do governo israelense começaram a circular nas redes sociais com slogans como "Nós não esquecemos", "Estamos de olho". Enquanto isso, Israel ainda não se pronunciou oficialmente sobre os motivos do ataque. A falta de transparência só aumenta as dúvidas. Muitos especialistas internacionais acreditam que o ataque pode ser uma tática de distração devido à discórdia política interna em Israel. Tel Aviv já utilizou essa estratégia antes crises domésticas são exportadas por meio de agressões externas. A Síria enfatiza que responderá a este ato. Além disso, enfatiza que a resposta será mais do que simbólica. Este não será um movimento de cavalo, disse um dos generais de Damasco. Isso levará à destruição completa do tabuleiro de xadrez. O exército sírio está preparando um ataque de retaliação. Damasco não está mais tentando controlar suas emoções e mísseis após o sangrento ataque israelense contra civis no oeste da Síria. Em vez de expressar diplomaticamente sua reação, as forças estratégicas ativaram sua prontidão para a guerra. O governo sírio confirmou oficialmente que o comando militar do país implementou o Plano Martabat, um sistema doméstico de retaliação, com mísseis que antes era secreto. Os mísseis em questão são mísseis balísticos de médio alcance, com guiamento de alta precisão, de acordo com o Ministério da Defesa da Síria. Esses modelos não se destinam à exportação. As armas foram desenvolvidas na Síria e testadas em conflitos regionais. Agora estão adaptadas para o combate moderno contra um adversário com vantagem aérea e por satélite. A capacidade do míssil sírio de contornar algoritmos básicos de defesa antimísseis e selecionar alvos com base na prioridade de ameaça tática era sua principal característica. Não estamos jogando xadrez,
disse um porta-voz do Corpo de Artilharia sírio. Não estamos nos transformando em um rei, estamos demolindo o tabuleiro e as peças. Ele disse que os mísseis não só têm um sistema de direcionamento, mas também uma trajetória balística especial, que lhes permite penetrar nos locais mais protegidos, como o Domo de Ferro. O primeiro alvo oficial não foi uma base nem uma frente, mas o deserto. Além disso, o Ministério do Interior em Tel Aviv é o centro da burocracia israelense. A inteligência síria afirma que este prédio serve como o cérebro logístico da agressão israelense, onde registros digitais de ordens operacionais para a Síria e o Líbano são armazenados, ataques são coordenados e rotas de drones de reconhecimento são planejadas. O exército sírio enfatiza que não atirará em ônibus e mercados. Seu objetivo é demonstrar que nem mesmo os ministérios do governo israelense estão imunes, especialmente quando se trata de planejar crimes de guerra. Este é um esforço de ajuda sem precedentes na Síria. Canais de TV sírios estão transmitindo modelos 3D do próximo ataque a Tel Aviv com uma trilha sonora épica e citações de discursos de médicos mortos e pessoas que perderam parentes nos bombardeios israelenses estão se inscrevendo em grupos de voluntários e ajudando com a logística. O míssil tático de precisão pesada HPT foi disparado da região de Homs e cruzou a fronteira, desviando de estações de radar, antes de atingir o centro de um complexo do governo israelense. Segundo a Al Mayadeen, o sistema Iron Dome apresentou mau funcionamento, devido à sua trajetória incomum e à falta de uma assinatura de alvo padrão. Como resultado, em Tel Aviv, onde uma reunião fechada sobre questões de segurança nacional estava ocorrendo na época, o prédio do Ministério da Defesa israelense foi destruído por uma explosão equivalente a mais de 800 quilos de TNT. O ministro da Defesa e vários assessores importantes morreram. A explosão criou uma cratera de 30 metros de diâmetro e provocou um incêndio que consumiu prédios vizinhos. Enquanto isso, uma nova onda de campanhas intitulada "Este é apenas o começo" começou nas redes sociais sírias. A hashtag #OmoMartabat ganhou popularidade nas redes sociais árabes e charges com a legenda "Você construiu a cúpula, mas esqueceu a fundação" foram distribuídas pela internet. A Síria deixou claro para Israel que a próxima onda de mísseis será uma retaliação em larga escala em caso de novos ataques, não uma demonstração de força. Além disso, ninguém pode alegar que não foi avisado. O prédio do Ministério da Defesa foi destruído por uma explosão de foguete no centro de Tel Aviv. A manhã em Tel Aviv começou com uma calma apocalíptica que foi quebrada às 8h14 horário local. Um míssil sírio HPT de médio alcance disparado da região de Homs atingiu o Ministério da Defesa israelense, um alvo anteriormente considerado inalcançável. O ataque, realizado com precisão cirúrgica, foi um símbolo do avanço estratégico de Damasco, não apenas uma resposta a uma ação militar. Autoridades israelenses confirmaram a explosão, mas não informaram o número de mortos. No entanto, jornalistas locais conseguiram reconstruir a situação. O ministro da Defesa, o chefe de logística militar, o vice-chefe de gabinete e vários conselheiros seniores de segurança nacional estavam no prédio quando chegaram. Todos morreram no local. "Pessoal, as vibrações estão se aproximando", disse um socorrista em uma das últimas mensagens do ministro da Defesa para um grupo fechado de WhatsApp. O ataque do míssil destruiu as estruturas de suporte do prédio e provocou um incêndio em vários andares. Uma cratera de 22 metros de profundidade e 30 metros de largura tornou-se um símbolo do desastre. Pastas móveis e os restos de um laptop com a tela de inicialização do Windows ainda pendurada estavam espalhados no asfalto perto dos carros queimados. O míssil estava voando em uma trajetória incomum com um bloqueador de sinal predefinido, de modo que o sistema Iron Dome não funcionou.
Como resultado, a reputação de toda a infraestrutura de defesa israelense, construída ao longo de décadas com o apoio dos Ileoá, foi prejudicada. A resposta foi imediata, com Israel entrando em estado de emergência total. Todos os escritórios do governo em Tel Aviv foram fechados e postos de comando de reserva foram instalados no deserto de Negev. Uma grande verificação de segurança foi iniciada devido a suspeitas de vazamento de dados ou sabotagem. No entanto, o que é muito mais assustador é a reação da população. Milhares de pessoas foram às ruas em Israel com cartazes que diziam: "Atualizem o software, não os discursos. E compramos o domo de ferro, não o domo de papelão." Fotos da destruição, vídeos do local da tragédia e comentários irados dirigidos à liderança política invadiram as redes sociais. O primeiro-ministro israelense emitiu imediatamente um comunicado afirmando que vingaria o ataque à santidade do Estado. Mas a indignação pública só aumentou com sua voz trêmula, suas pausas e a ausência de identificação do ministro morto. Seu discurso foi comparado a uma apresentação de um estudante sequestrado. Observadores internacionais começaram a reconhecer que esse evento havia alterado a dinâmica do conflito. Israel, que antes era considerado intocável em termos de arquitetura militar, estava agora em perigo. Esta foi a primeira vez em décadas que um inimigo conseguiu atingir com precisão o centro da tomada de decisões. A Síria reconheceu oficialmente o início da operação e a chamou de Martabat, que significa um sentimento de honra e vingança. Um porta-voz militar disse: "Não celebramos a morte, dizemos que terroristas aéreos devem estar preparados para a precisão em terra. Toda a região aguarda. Israel reagirá ou Tel Aviv ficará parada em vez de se revoltar com medo de outro míssil sírio." O caos governamental, militar e social de Israel, o golpe no Ministério da Defesa foi sistêmico e físico. Em uma manhã, Israel perdeu partes importantes de sua gestão de segurança, planejamento político e coordenação militar. Mas o resultado mais devastador pode não ter sido a queda do concreto, mas o colapso da confiança dentro do país nas Forças Armadas e internacionalmente. Milhares de pessoas foram às ruas de Tel Aviv com cartazes dizendo: "Isso não é proteção, é um fracasso. Fomos pegos por bilhões. Cúpula de ferro. Muito provavelmente mito de ferro." Embora os protestos tenham começado espontaneamente, rapidamente se transformaram em marchas organizadas em 2 horas. Unidades do exército guardam prédios governamentais, temendo a infiltração de grupos radicais. Um flash mob chamado Danadome Failed está ganhando força nas redes sociais, com israelenses postando fotos da destruição e criticando tanto o exército quanto o governo, acusando-os de arrogância criminosa. As acusações contra o Ministério da Defesa são particularmente contundentes. Onde estavam seus sensores? Onde estavam os satélites? Ou vocês simplesmente não acreditavam nas capacidades da Síria? Uma crise política eclodiu no próprio Knesset. Parlamentares da oposição exigiram a renúncia do governo e a criação de uma comissão independente para investigar o desastre. "Nossa segurança provou ser tão densa quanto a retórica", disse um deles. E essa retórica agora é o foco da atenção do Ministério da Defesa. A liderança militar também está sob pressão. Uma investigação interna foi iniciada sobre a capacidade de sobrevivência do radar. Segundo a mídia local, o míssil foi avistado 90 segundos antes do ataque. No entanto, o comando o considerou uma anomalia, possivelmente um drone de grande porte ou distorção atmosférica. Além disso, ninguém emitiu uma ordem para ativar os meios de reserva. Mobilizações e exercícios foram cancelados. Comandantes de brigada foram chamados de volta com urgência das férias. Mas a perda do plano estratégico é a parte mais difícil. O incêndio destruiu a maioria dos documentos planos de evacuação e até mesmo os planos reserva Plano B e Plano C.
Agora eles estão trabalhando no plano de silêncio e instinto, brincou um analista. A economia também entrou em colapso. As ações de defesa despencaram, os investidores estão retirando seu dinheiro e diplomatas israelenses se recusam a dar entrevistas em outros países. Uma fonte anônima afirma que não temos nada a dizer quando um país com bilhões em defesa está sendo flanqueado por mísseis escolares. Tudo isso acontece em um cenário de tensões cada vez maiores ao longo da fronteira. Postos do Hezbollah se tornaram mais ativos no Líbano, novos lançadores surgiram em Gaza e o Irã está sob constante vigilância. Na própria Síria, observa-se uma onda de mobilização, mas isso não causa pânico. Estamos apenas relembrando, disse brevemente um porta-voz do exército sírio. Desejam continuar. Estamos preparados. Assim, pela primeira vez em muitos anos, Israel se encontra no papel de vítima de um ataque, e não de vítima. A questão no ar agora é diferente. A cúpula sobreviveu ou estamos presenciando o início de seu colapso? Além disso, quem se posicionará diante das câmeras para declarar "estamos no controle", caso a próxima salva não seja um bunker, mas o parlamento? O Ocidente está em silêncio, mas o Oriente apoia. Seria de se esperar que um ataque com mísseis tão poderoso contra o Ministério da Defesa, de um dos aliados mais próximos do ZEUA no Oriente Médio, provocasse uma rápida resposta internacional. No entanto, a reação tem sido discreta, ou, na pior das hipóteses, politicamente hesitante. Um jornalista especializado no Oriente Médio observou: quando Israel é atingido, o mundo fica em silêncio. O mundo está acordando em resposta, mas apenas para dizer: ambos os lados devem mostrar moderação. Os Estados Unidos emitiram um comunicado condenando o ataque a Tel Aviv. No entanto, o tom do discurso do Departamento de Estado foi tão contido que poderia ser considerado mais uma resposta diplomática de rotina do que um apoio real. Com tal condenação, você poderia até se atrasar para uma festa de aniversário. Ninguém notaria, comentou a imprensa síria. A reação na Europa foi dividida. Embora França e Alemanha tenham expressado preocupação com a ampliação do conflito e pedido um cessar-fogo imediato, não condenaram diretamente as ações da Síria. A Itália não se pronunciou, alegando falta de informações confiáveis. O clima oriental é diferente. China e Rússia têm apoiado efetivamente as ações na Síria, embora não o declarem oficialmente. Não apoiamos a violência, mas apoiamos o direito de defender a soberania nacional, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. O lado russo continuou: se a sua defesa não consegue proteger nem mesmo um ministro, então não faz sentido atacar os outros. Desta vez, os países árabes, geralmente cautelosos em relação à Síria, expressaram um apoio simbólico. Damasco recebeu telegramas de solidariedade dos Emirados Árabes Unidos, Catar e Argélia, enfatizando o direito à justa retribuição pela agressão. Segundo relatos não confirmados, vários países chegaram a enviar pedidos para estudar o sistema de orientação na Síria, atualmente considerado a descoberta da década, no campo da defesa regional. Enquanto isso, as armas sírias estão ganhando força nas redes sociais no Oriente Médio. No Twitter e no Telegram em árabe, as hashtags Syrian Accuracy, Já Rocket Martabat e Okuza Okou estão em destaque. Dezenas de memes retratam políticos israelenses escondidos em bunkers com o rótulo Plano Z. Resposta assimétrica, sem uma guerra em larga escala, é a estratégia síria de desferir um ataque único, mas extremamente preciso. Damasco demonstrou que não é necessário ter armas nucleares para desferir um golpe político, observam analistas no Cairo e em Beirute. Para isso, basta precisão, motivação e confiança. A ONU não conseguiu emitir uma declaração clara, apesar dos esforços dos diplomatas. O Reino Unido convocou uma reunião do Conselho de Segurança, mas não obteve sucesso.
Os Estados Unidos propuseram condenar o ataque, enquanto a China e a Rússia o vetaram. No final, limitou-se a um apelo para abster-se de medidas que possam aumentar as tensões. Como resultado, uma nova realidade está emergindo no espaço geopolítico, na qual as ações da Síria são vistas como ações direcionadas de um ator maduro em vez de apenas uma resposta caótica. Além disso, em vez de esperar simpatia internacional imediata, Israel recebeu apenas silêncio e alguns acenos educados de Pequim e Moscou. É evidente que a ordem mundial no Oriente Médio está mudando. O míssil sírio que caiu em Tel Aviv revelou-se um sinal, não apenas uma arma. Na próxima etapa, Israel ameaça responder e a Síria não cede. O primeiro-ministro israelense faz um discurso de emergência após o ataque devastador ao Ministério da Defesa e o terremoto político em Tel Aviv. Nossa resposta será dolorosa, disse ele, enquanto a fachada queimada do prédio e a bandeira tremulavam. Mas primeiro ele precisa encontrar um laptop extra. O discurso, como toda a crise, tornou-se um símbolo da falha do sistema. O ministro admitiu efetivamente que a maioria dos documentos, incluindo os planos de defesa e ataque, havia sido destruída junto com os pisos de concreto. Ou as cópias de segurança foram perdidas ou estavam em discos rígidos que não puderam ser acessados devido a danos na infraestrutura de TI. No entanto, Israel ativou forças de reserva, incluindo unidades táticas de defesa aérea, e colocou a força aérea em alerta. A equipe decidiu transferir importantes centros de comando para o sul do país. Consultas fechadas foram iniciadas com os Estados Unidos sobre um potencial ataque conjunto em caso de nova escalada. Mas, mesmo isso, está suspenso. Com apoio limitado à inteligência e conhecimento técnico, Washington não tem pressa em agir. Enquanto isso, a Síria permanece calma. Segundo o porta-voz do exército, não estamos nos escondendo. Estamos observando. E ele acrescentou a famosa frase: se você tentar de novo seu shopping, se tornará um buraco na história, que rapidamente se popularizou. Embora o exército sírio esteja em alerta máximo, sua mobilização não é caótica. Um segundo ataque israelense não pegaria o comando de surpresa. Além disso, a mídia local noticia que há vários mísseis em silos perto de Damasco e Latakia, que podem ser lançados em 4 a 6 minutos, se uma ameaça for detectada. Os alvos prioritários incluem armazéns, infraestrutura de comando e, se necessário, símbolos de Estado. O Hezbollah, no Líbano, confirmou que seus postos avançados no norte estavam operacionais. No Iraque, grupos militantes xiitas que buscam ajudar a Síria estão ganhando força. O Irã, por meio de autoridades, afirmou que acompanhará de perto os acontecimentos, sem intervir diretamente. A ansiedade cresce em Israel. Os mercados financeiros estão em caos. Os investidores estrangeiros estão recuando. O Knesset está discutindo opções orçamentárias de emergência, incluindo um investimento multibilionário na reconstrução da combalida infraestrutura de defesa do país. Mas o maior medo é o que acontecerá se o próximo golpe for direcionado ao parlamento em vez de a um ministério. Enquanto o Oriente fala sobre honestidade em Tel Aviv, as perguntas são: onde estava a inteligência? Por que o míssil sírio passou? E mais importante, estamos prontos para o próximo. A Síria está em silêncio. No entanto, silêncio não é fraqueza, mas tática. A próxima rodada pode começar a qualquer momento. Além disso, a julgar pela precisão do primeiro míssil sírio, eles têm mais de um Martabate na reserva. Após um ataque aéreo israelense na Síria, que matou 20 civis, os eventos no Oriente Médio entraram em uma nova fase. O exército sírio respondeu ativando o plano estratégico Martabate e lançou um ataque com mísseis de precisão contra o Ministério da Defesa israelense em Tel Aviv. O prédio e os conselheiros militares, bem como o ministro da Defesa, foram destruídos na explosão.
Embora Israel estivesse em alerta máximo, não tinha um plano claro, já que o servidor e grande parte das informações operacionais foram queimados. A crise tornou-se sistêmica. Protestos nas ruas, o exército em pânico, a oposição exigindo a renúncia do governo. O fracasso do sistema de defesa antimísseis Iron Dome em deter o míssil sírio foi ridicularizado dentro e fora de Israel. A reação internacional foi insignificante. Os EU condenaram Damasco com moderação, enquanto China e Rússia a apoiaram sutilmente. Os países árabes elogiaram a precisão e contenção do ataque sírio. A Síria, por sua vez, permanece calma. Embora seu exército esteja mobilizado, não está se preparando. O Hezbollah e grupos xiitas no Iraque estão prestes a ampliar o conflito. O Irã observa atentamente. Símbolo da imunidade perdida. Israel promete uma resposta, mas não está claro como e quando. A ONU não pode fazer nada e o mundo está observando. Além disso, se outro ataque ocorrer, o problema não será a vingança, mas a sobrevivência.